Segundo Samuel, capítulo 19. Disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo. Porque naquele dia o povo ouvira dizer: O rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às fortadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: Meu filho Absalão! Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje envergonhaste a face de todos os seus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo agora que se Salomão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadoque e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: Não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: Volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: Não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: Não morrerás, eu lhe juro. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem esponjado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: Por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Porque eu, teu servo, dizia: Albardarei um jumento e montarei para ir com o rei. Pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: Por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Zibas as terras. Disse Mefibosete ao rei: Fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz à sua casa.
Também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: Vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: Quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou. E ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente. Por que, pois, vos irais por isso? Porventura, comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros. Por que, pois, fizestes pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. 2 Samuel, capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas. E estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: Vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga a Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca. E apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens, e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi! Dizei a Joabe: Chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu, Joabe? Respondeu:
Eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Segundo Samuel, capítulo 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Berzilai, meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o Belemita, feriu a Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes.
Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. 2 Samuel, capítulo 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra. Esmaguei-os, e com a lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que eu não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram.
Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade, para sempre. Segundo Samuel, capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina com temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. E a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão. E uma tropa dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os 3 primeiros. Era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama Arodita, Elica Arodita, Elis Pautita, Ira, filho de Iques Tecoíta, Abiezer Anatotita, Mebunai Uzatita, Zalmon Aoita, Maarai Netofatita, Elebe, filho de Baaná Netofatita, Itai, filho de Ribai de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia Peratonita, Idai do ribeiro de Gaás, Abiobon Arbatita, Asmavete Barumita, Eliaba Salbonita, os filhos de Jazem,
Jonatas, Sama Aratita, Aião, filho de Sarar Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel Gelonita, Esrai Carmelita, Parai Arbita, Igal, filho de Natã de Zobá, Bani Gadita, Zeleque Amonita, Naarai Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Garebe Itrita, Urias Eteu, ao todo 37. Segundo Samuel, capítulo 24. Tornou a ira do Senhor a acender contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. E chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra e, ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Mas na mão dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel.